você. Todo mundo doido, gente. É normal ser aqui. Mas quando eu estou Eu sempre fui cheia de sonhos. E eu acredito que em algum momento da sua jornada você também se identificou com isso. Você também se lembrou daquela pessoa cheia de sonhos que quando era criança desejava conquistar o mundo inteiro, mas com o tempo, quando você foi crescendo, você foi ficando adulto, você foi tendo responsabilidades, você foi deixando esses sonhos pra trás, você foi deixando tudo que você tinha planejado, tudo que você queria, tudo que o seu coração desejava, você foi deixando pra trás, porque era necessário ser adulto, era necessário crescer, era necessário assumir as responsabilidades. E em algum momento todos esses sonhos eles foram ficando guardados, eles foram ficando dentro de você, eles foram deixados pra depois. Esse vídeo ele vem como uma promessa que eu fiz junto a alguns amigos nesse momento em que a gente esteve lembrando dos nossos sonhos. E eu vou contar um pouquinho brevemente para que vocês tenham um contexto do que aconteceu. Nós estávamos em uma noite de sexta-feira e estava para acontecer uma dinâmica entre o nosso grupo, estava toda a sala em formato de U, assim, e estava para acontecer uma dinâmica. Quando o Bruno perguntou: quem aqui tem um sonho, mas não sabe como vai realizar? Ele passou o microfone, uma pessoa respondeu, e eu tinha levantado a mão na primeira vez. Mas sabe quando você levanta a mão assim? Levantou assim, tipo, não me chama, não me chama. E na segunda vez ele perguntou de novo: quem tem um sonho, mas não sabe como vai realizar? Eu levantei a mão assim, não me chama, não me chama. E eu não queria ser chamada por um medo interno de o que eu vou falar? Mas e se o meu sonho não for legal o suficiente para os outros? Mas e se? E se? E se é a palavra, a gente sempre fica travado no e se. Até aquele momento, já era sexta-feira, eu não tinha falado, começou na segunda, eu não tinha falado em nenhum momento do treinamento. Não tinha me colocado à frente, mesmo sabendo que algo dentro de mim me chamava para fazer aquilo. E foi então que eu falei que o meu sonho era fazer o meu canal do YouTube crescer, fazer o meu canal do YouTube alcançar cada vez mais pessoas. E falei que eu não sabia como alcançar isso porque eu ficava imersa em vários processos, em vários trabalhos, e que cada vez eu estava resolvendo alguma coisa e às vezes eu deixava esse sonho, que era o meu canal, parado. Então o Bruno ouviu e me chamou para ir até lá na frente, para realizar esse sonho. E foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha vida, assim, que vocês viveram esse momento junto comigo, alguns que estão aqui assistindo esse vídeo, que é a gente se imaginar já realizando, já vivendo aquilo. Então eu já me imaginei na festa de 1 milhão de inscritos, onde eu quero que cada um esteja junto comigo para ter a nossa placa de 1 milhão de inscritos, mas é muito mais do que a placa, do que o símbolo em si sobre aquilo, é sobre 1 milhão de vidas, 1 milhão de pessoas que estarão sendo transformadas nessa jornada, que estarão assim acompanhando, que estarão vendo esse conteúdo, que estarão tendo acesso a esse conteúdo que eu compartilho aqui no canal. Eu percebi que o processo para realizar ele é muito maior, que tudo bem se eu tenho 10 mil pessoas agora, mas são 10 mil pessoas. Então eu consegui ver a proporção de que isso já tem. Antes de chegar lá, eu já consegui entender o valor do que tem aqui. E acho que essa foi uma dos maiores aprendizados que eu tive ali nesse momento, até com o que algumas pessoas compartilharam e conversaram comigo, tipo, você já tem 10 mil pessoas que te acompanham, sabe? Então continua, por que você parou e vai e faz isso? E às vezes a gente esquece de dar valor pro que a gente já tem, pras coisas que a gente já construiu. E nesses dias a gente pôde entender, pôde se reconhecer, pôde entender quem nós somos, a nossa missão, o nosso propósito aqui e todas as coisas que a gente já realizou. Porque às vezes no caminho a gente vai se esquecendo, a gente esquece de olhar com carinho, de olhar com amor pra nossa história. E naquele momento em que eu fui trazendo os passos pra trás e que eu fui voltando, entendendo cada passinho que eu tenho que dar pra frente, mas eu fui fazendo de trás pra frente ali, entendendo que os processos agora, quais são os passos que eu tenho que dar pra realização desse sonho, ter clareza do processo a realizar. E depois no final, quando eu dei um passo ali pra conseguir chegar a esse momento e abrir os olhos e me vi na festa de 1 milhão de inscritos com vocês, com um vestido vermelho e um blazer branco, e foi tão incrível porque eu me senti como poucas vezes eu me senti apoiada.
Corta, produção, corta. Então, naquele momento, eu pude sentir que eu tinha o apoio de muitas pessoas junto comigo. E um apoio que, às vezes, a gente olha pro número de pessoas que estão nos acompanhando e a gente não vê. A gente, tipo, é um número de pessoas. Mas não, eu pude sentir aquilo ali presencial com vocês, junto comigo. E eu acho que isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A gente se sentia apoiado, a gente se sentia amado, a gente se sentia querido. A gente sentia que a nossa história tem valor, a gente sentia que o que a gente faz gera impacto, gera transformação. E eu tenho só a agradecer a cada um de vocês que estavam ali, que entraram nesse momento junto comigo, que estão aqui agora assistindo esse vídeo, que esperaram pra assistir esse vídeo aqui também. Então eu tenho muita gratidão por cada um de vocês que chegaram até aqui, que já se inscreveram no canal, que vão acompanhar essa jornada junto comigo. Nós estamos no nosso primeiro passo pra realizar os nossos sonhos, mas hoje eu quero trazer isso pra vocês, eu quero trazer que vocês lembrem desse momento que a gente viveu. Eu sei que já faz uma semana e parece que tudo muda, né? Depois que nós saímos de lá, parece que o mundo não é mais o mesmo, mas é nós que não somos mais os mesmos. Algo internamente dentro de nós já mudou. E sabendo que nós não somos mais os mesmos, que nós mudamos, nós nos destravamos, nós tiramos nossos traumas, nossas crenças, nós entendemos sobre técnicas, sobre ferramentas, sobre como que a gente pode ser melhor pra nós e melhor pro outro. E tudo isso foi num espaço assim de tempo que parece que o tempo se distorceu quando a gente tava lá. Parece que a gente viveu em um universo paralelo e tudo aconteceu de uma forma muito rápida e muito alegre, muito feliz, muito leve. E agora nós voltamos pra realidade, nós voltamos para um mundo que é muitas vezes duro, muitas vezes vai nos julgar, muitas vezes é um mundo que não nos compreende, mas nós nos compreendemos agora. E isso é o que muda tudo. E aqui uma frase que tá ecoando na minha mente desde a hora que eu falei, vou gravar o vídeo hoje: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E isso traz muito significado, porque para cada um vai ser um sonho diferente. E muitas vezes a gente não se deixa ser ruim nas coisas. Então, eu sei que eu era muito ruim em 2018 pra gravar vídeo, pra editar, pra fazer thumb, que os meus vídeos não eram tão legais. E ainda bem que não eram, porque agora eu posso melhorar, agora eu posso fazer melhor, agora eu tenho novas técnicas, agora eu tenho novas ferramentas, novas habilidades, e eu posso fazer muito melhor. E muitas vezes a gente não se permite ser ruim em uma coisa que a gente tá começando. A gente tem que se permitir ser ruim no começo, porque é só sendo ruim no começo que depois nós vamos alcançar os objetivos que nós queremos. Mas você não vai começar sendo ótimo. Eu não vou começar aqui tendo meus não sei quantos inscritos. Não vai ter 1 milhão de pessoas me acompanhando. O dia que eu comecei a gravar vídeo eu não falava desse jeito. Então acho que toda essa questão a gente se permitir realmente viver o processo, dar passinho por passinho pra subir essas escadas do processo, porque no final o que a gente vai ter vai ser a nossa jornada, vai ser a experiência, vai ser o livro que a gente construiu. Então por que a gente não dá tanto valor para nosso processo, para nossa caminhada, para essa subida? E acho que esse é o grande ponto, quando a gente começa a dar valor na jornada. Então é essa mensagem que eu quero trazer aqui pra vocês hoje, para que vocês deem valor na jornada de vocês e nos sonhos de vocês também. Eu não pude conversar com todo mundo que tava ali, mas muitas pessoas eu conversei antes de sexta-feira e depois algumas pessoas vieram conversar comigo também e falaram que legal, a sua história me inspirou e foi muito lindo esse momento. E esse ponto que eu comecei o vídeo, eu sempre fui essa pessoa cheia de sonhos e eu acho que uma garota sonhadora de fato, então eu ter sido chamada naquele momento que eu não queria ser chamada foi muito significativo também, porque muitas vezes a gente quer fugir do nosso sonho, a gente quer fugir dos nossos propósitos, da nossa missão. E a gente não quer aceitar aquilo. Mas a gente sabe que é necessário, a gente sabe que aquilo é pro nosso bem, é pro bem de geral. Então você acaba que você pega e fala: por que eu não consigo caminhar o caminho? Por que eu fico travando? Então muitas vezes eu me indaguei sobre isso também. E hoje eu entendo que eram as crenças, que eram os traumas, que era tudo que eu vinha carregando junto, que era toda aquela mochila pesada de coisas que eu deixei pra trás e falei: isso não me pertence mais, essas coisas não me pertencem mais. E a gente se tornar leve no nosso caminho, a gente se tornar inteiro com nós mesmos e leve no nosso caminho. E a gente entender que se a gente tem uma missão, se a gente tem um propósito, a gente tem um sonho de verdade, não importa o que vai acontecer, não importa se você vai ter pedra no teu caminho, se vai ter um monte de coisa pra você ultrapassar, você vai fazer acontecer. E de alguma forma isso vai ficar voltando na tua vida até que você assuma a missão, até que você assuma o propósito. Então o que eu vivi lá foi extremamente transformador pra mim, realmente falar: é essa a missão, então vamos lá, vamos fazer acontecer. Independente dos empecilhos que virão no caminho, ou não virão, tomara que não virão empecilhos nenhum, mas só ter crescimento e coisas boas aqui. E acho que essa é a questão, a gente saber que tem um Deus que caminha do nosso lado e que Ele sabe muito mais sobre nós do que nós imaginamos e que Ele prepara cada detalhezinho pra que a gente viva o que a gente tem pra viver. E queria compartilhar exatamente esse sentimento, essa luz com vocês, pra que a gente se lembre de tudo que a gente viveu lá.
Nesses 7 dias, foram dias totalmente transformadores na vida de cada um que esteve, e hoje eu venho pra reacender essa chama dentro de vocês também, para que vocês continuem sonhando, continuem buscando, continuem dando passos dentro da jornada de vocês. Quando a gente se apoia, quando a gente entende que tem pessoas do nosso lado que querem o nosso bem de verdade, que querem ver a gente feliz, que querem que a gente realize os nossos sonhos, a gente se sente muito mais seguro no nosso caminho. E é exatamente esse sentimento que eu tenho aqui com vocês agora, e eu quero que vocês tenham esse sentimento também de que eu também estou junto com vocês, que eu estou nesse caminho junto com vocês. Nós sabemos que cada turma do PSC é diferente, nós somos a turma 211 de São Paulo, junto com o Zé e com o Bruno, e foi maravilhoso, foi extraordinário na nossa vida viver isso. E eu paro pra refletir e eu entendo que eu saí lá de Londrina pra cá, num passo de loucura, depois do DSP, fui fazer o Speaker em Maringá e vim pra São Paulo e falei, vou fazer isso, mas eu já sabia, eu tenho que fazer lá. Por que eu tenho que fazer lá? Porque eu precisava mudar o ambiente. Então eu quero trazer esse momento também pra que a gente lembre do nosso ambiente, do ambiente que a gente criou entre a turma 211. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente tem a nossa comunidade ali, que a gente vai trazendo informações dentro do nosso grupo, e que a gente se acompanhe nessa jornada, pra que a gente entenda que a gente tem um ambiente seguro, que a gente tem um ambiente bom e que a gente pode sonhar, e que a gente pode crescer e que vai ter pessoas nos apoiando. E eu vou deixar aqui os meus contatos para que a gente possa conversar de uma forma mais direta. Então, seja na área de coach, na área de marketing, na área de treinamento. Hoje eu tenho uma agência de marketing que se chama Zion Lab. Então lá nós entregamos toda a parte de mídia, toda a parte de tráfego, toda a parte estrutural dentro de um lançamento, por exemplo, dentro de uma produção de conteúdo. Isso nós fazemos pela Zion. E eu também tenho o Digital Club, que é uma mentoria onde eu te ensino a fazer, te ensino a produzir conteúdo, te ensino como que você pode se posicionar melhor dentro do teu perfil. E o Digital Club, ele é uma comunidade também. Então é uma comunidade onde eu abro as vagas em determinados momentos e nós fazemos aulas ao vivo dentro do Digital Club, onde eu passo todo o conhecimento ao vivo junto com vocês. E logo nós iremos abrir uma nova turma dentro do Digital Club também. Então eu vou te convidar para clicar no link aqui para vocês se inscreverem e vocês terem acesso também a essa parte do meu trabalho, que é uma parte que eu venho desenvolvendo e crescendo cada vez mais ali, agora atingindo meus máximos potenciais também dentro do trabalho, porque tirei as crenças, né? Tirei todas as perebas que tinha, agora vão crescer. E tem a Zion e tem o Digital Club, além aqui do canal do YouTube, onde eu trago toda essa parte mais da parte da mentalidade, na parte do desenvolvimento pessoal, que eu acho que esse é o ponto que liga tudo. Se a gente não tiver uma mente bem preparada, se a gente não tiver realmente estruturado para fazer as coisas acontecerem, estar bem com nós mesmos, todas as outras áreas elas ficam meio que para baixo. Então hoje nós temos que, primeiro é a nossa mente. Eu lembro que antigamente eu via os vídeos e as pessoas falavam, que quando você mudar a sua mentalidade, tudo vai mudar e tal, e aí eu ficava, mudar a mentalidade? Como assim mudar a mentalidade vai mudar tudo, gente? É só o meu pensamento. Exatamente. É o pensamento. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente cria na nossa mente em pensamento, isso traz pra nossa realidade. Então, toda a nossa positividade, toda a nossa alegria e também todas as tristezas, todas as coisas que a gente traz de ruins, isso vai afetando a nossa vida. Então, que a gente sempre tenha muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui hoje no canal, e que aqui possa ser o seu lugarzinho de paz, o seu lugarzinho de luz, o seu lugar de bons pensamentos, o seu lugar onde você pode encontrar caminhos, onde você pode pensar livremente, onde você pode desenvolver ideias. E sempre deixem aqui comentários, que eu adoro ler os comentários de vocês. Deixem um like para poder apoiar o nosso crescimento, e nós vamos juntos nessa jornada. Vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha também, porque tem cada um de vocês aqui, e nós vamos fazer isso acontecer, ok? Não se esqueçam que mente forte, vida leve. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Se a gente contar, ninguém acredita, né? Estamos saindo da aula essa hora. Bom dia, até.